Tu não precisa. Tá tudo certo? Posso? Bom, gente, boa tarde a todos. Muito bem-vindos ao primeiro encontro do Cinearte, abertura aí do nosso curso de formação audiovisual. É um prazer poder receber vocês hoje. É um prazer ter tanta gente focada nesse trabalho, nesse projeto que sempre começa numa ideia, né? Mas a gente vai trazendo um monte de amigos, parceiros e pessoas que acreditam também, e acaba que acontece isso que está rolando aqui hoje. A gente teve muitas inscrições para o curso, muitas pessoas não puderam ser selecionadas, porque a gente também tem um espaço pequeno. A proposta era 20 alunos, a gente fechou a turma com 25 alunos, para tentar abranger o máximo que a gente pudesse. Então, às vezes, vai ficar apertadinho aqui, mas eu acho que vai dar para a gente poder seguir aí nessa ideia de fazer esse projeto e desenvolver o audiovisual aqui no nosso litoral. Esse projeto, ele é pela Território Diverso, produzido pela Território Diverso. A gente conseguiu realizar ele através de um edital da Lei Paulo Gustavo, do Governo do Estado. É um edital de formação. E além do curso que vocês vão ter, já viram diversas informações nas redes e nas entrevistas, nas rádios e tal, ele é um curso que começa com a ideia de formar um pensamento sobre o audiovisual e sobre o cinema brasileiro, a produção de cinema independente, que vai ser agora esse nosso início, é muito cinema de guerrilha, então vocês vão estar com o melhor professor hoje aqui para falar sobre isso. A produção de cinema fora dos grandes centros também, que é o nosso caso, né? A gente não está nas capitais e tal. Então vai ser um olhar assim, sobre o que é a produção de cinema hoje, e na sequência a gente já começa com as oficinas, que são oficinas imersivas, onde vocês vão passar desde a parte de como se começa a pensar um projeto de audiovisual e de cinema, que é desenvolvimento de roteiro, desenvolvimento de ideias, chega com as aulas mais técnicas, digamos assim, né, de direção de audiovisual, de som para cinema, direção de ator, vai até produção, né, que é quando vocês começam a fazer os laboratórios também e saem para gravar. Aí tem a oficina de edição e finalização, e mais um laboratório para vocês poderem terminar de fazer os curtas de vocês. Então vocês saem desse curso não só tendo um monte de informações, mas produzindo audiovisual também na prática. Além disso, desse curso, então, né, a gente prevê dentro desse projeto algumas exibições do Cine Salinha, que o Cine Salinha sai aqui de dentro da Casa do Colarte e vai para as escolas. Então vão ter 6 sessões de exibição de cinema dentro das escolas, e essa é uma das grandes parcerias com o Colarte, que não só para o Cine Salinha, mas também disponibiliza esse espaço, que não é só para cinema, mas é para produção cultural. Então, a grande maioria aqui já conhece e sabe que é uma casa de portas abertas. Se vocês quiserem vir, trazer projetos, desenvolver projetos aqui dentro da casa, são todos muito bem-vindos. E a outra parceria, que é com o Tem Que Ver, que é um portal de cinema, de crítica de cinema, e que ganha agora um plus de colocar todo o conteúdo que a gente está tendo aqui no curso. A gente tem presencial aqui, mas está sendo transmitido ao vivo, e vai ficar também todas as aulas gravadas lá no portal. Então, quem não pode estar aqui hoje com a gente, também pode acompanhar todo esse mesh que a gente está fazendo aqui pelo portal do Tem Que Ver. Enfim, meus parceiros, do diretor aqui do Colarte, quer falar um pouquinho, Ed? Não, só desejar boas-vindas a todos e que a gente consiga produzir coisas muito legais aqui, tá? Como a Laura falou, eu reforço, a Casa Colarte está aberta para todos os artistas, agentes culturais, pessoas interessadas em propor atividades aqui nesse espaço. E é isso. Vou deixar a palavra, então, com o colega aqui, o Álvaro também. Não, Álvaro, por favor, Tem Que Ver. Eu vou na mesma direção, que a gente faça hoje um grande curso. Eu acho que é uma oportunidade fantástica para o Litoral Norte, né? A gente ter essa oportunidade de trazer nomes muito bons do cinema, né? Gaúcho, principalmente, né? E num espaço que é de coletivo, né? Que é a proposta do Tem Que Ver também.
Equiver a gente fala que é um site de cinema, mas de cultura, educação e crítica social. Ele parte de uma micro-região para o mundo, né? Então, que a gente tem aí um grande curso que a gente pode tirar o máximo, né? Hoje é prof aqui, vamos aprender tudo com esse prof aí hoje. Maravilha, eu queria apresentar também o Bento está na frente da produção desse projeto, o Wagner também, ali não sei por que não vem aqui para frente, vem fazer uma fotinho aqui, Wagner, o pessoal te conhecer. E eu acho que é isso. Eu queria propor, antes ainda de passar a palavra para o nosso professor, que a gente, de repente, fizesse uma apresentação bem rápida, assim, fala nome, de onde veio e o que faz na área da cultura ou de que área que vem. Uma dinâmica para a gente se conhecer um pouquinho. E depois, depois tem o lançamento da vinheta ainda, e daí eu te passo a palavra. A gente pode começar, Eli? Bom, meu nome é Eliane Barreto, para quem não me conhece ainda, sou artista plástica, residindo aqui desde 2015 e trabalho com artes visuais desde 2000 até hoje. Tenho meu ateliê na Zona Nova e uma passagem rápida pelo teatro também. Gosto muito de me expressar em diversos canais e esse pretendo que seja mais um. Obrigada. Eita, Tem que levantar. Oi, Não precisa. Vai de cada um. Oi, meu nome é Jorge, eu sou de Colômbia, não falo ainda muito bem português, então, tá? Eu trabalho principalmente com desenvolvimento de sistemas de informação, mas gosto muito da fotografia, da pintura, do arte em geral. Então, espero aprender muito da produção. Joia, obrigada. Claudinho. Eu sou o Cláudio Hernandes, sou de Imbé, eu sou músico aqui. Não sei muito. Tá bom? Eu sou a Vanessa, para quem não me conhece, eu sou atriz, sou aderecista, artesã, faço parte do Colarte, sou veterinária também nas Zonas Vagas. E vamos abranger aí um universo desconhecido. Chefe? Boa tarde, meu nome é Jefferson, eu sou estudante aqui do Basão de Tamandaí e estamos começando a aprender como fazer um documentário. Maravilha. Olá, eu sou Gilmar Provine, sou jornalista, produtor cultural e recentemente pude produzir e dirigir um documentário chamado Na Trilha da Música Popular Litorânea, onde eu retrato bastante do gênero Moçambique, no gênero musical ritmo Moçambique, né? Foquei muito em cima disso, que é uma coisa genuína aqui do litoral, né? Específica, única. E estou aqui para aprender um pouco sobre a questão de roteiro, enfim, gosto muito do audiovisual em si, gosto muito de fotografia, sempre tive na minha vida de jornalista, né? A fotografia. E também trabalhar muito com a técnica de edição, que eu preciso aprender muito edição, para trabalhar também por conta, né? Marcos. Bom, eu sou Marcos Alves, sou comunicador, trabalho com vídeo e audiovisual há mais de 20 anos, mas, como eu estava falando com algumas pessoas, a gente aprende fazendo, né? Tudo muito autodidata. Com as artes visuais eu estudei um pouquinho, mas no cinema e no vídeo, no audiovisual, eu sou bem autodidata. Trabalho há muitos anos com isso, produzo para todos os canais de televisão, os VTs, aquela coisa de você ter que fazer cine, essa coisa toda, há muito tempo, mas creio que eu vou aprender bastante aqui, principalmente com os professores aqui, porque o cinema me encanta muito e eu quero me aprofundar mais. Estou morando há 3 anos aqui no litoral e pretendo envelhecer aqui fazendo arte. Maravilha. Aline? Aline. Eu sou a Aline, sou bióloga de formação, moro aqui no Imbé há 8 anos. Eu já tenho uma veia na família. Minha mãe é artista plástica, colega da Eliane, e meu filho fez um filme com o Ayrton Tomazoni e o Marcelo Cabreira.
E ali eu tive uma experiência de bastidores, de uma auxiliar de produção, e me apaixonei. E agora estou trabalhando mais nos bastidores de uma peça de teatro aqui do Litoral também. Joia. E foi o que me despertou. Estou aqui para aprender tudo que der. Maravilha. Meu nome é Luciano, trabalho na área de direito público, direito ambiental também, e também participo de um projeto de música instrumental. Eu trabalhei já com mexi com edição e produção de música, né? Eu gosto muito de trilhas também. Joia. Meu nome é D'Artagnan, eu, como formação, sou gerontólogo, trabalho com idosos há pouco mais de 20 anos. Com relação à área cultural, eu fazem desde 2015 que eu produzo blogs, sites, e ultimamente voltado especialmente nos últimos 6 anos para a questão do autismo, informações sobre autismo, material que conscientiza as pessoas acerca do autismo. Já trabalhei com teatro quando era jovem, adolescente, e hoje eu quero agregar ao meu conhecimento algo mais aqui com o pessoal. Estou chegando em Imbé agora, desde janeiro, estou morando aqui em Imbé. E estou aqui para aprender com o pessoal, todo mundo junto. Beleza. Oi, gente, eu sou a Lili Fernandes, sou cantora, compositora, produzi nosso videoclipe, Que Coisa Boa, através da Lei Paulo Gustavo, ano passado, então... E tenho na veia, assim, um amor muito grande pelo cinema, pela comunicação. Eu sou locutora de rádio e televisão também desde 2006. Desde 2009 eu tive uma experiência com TV, assim, mais diretamente na comunicação sindical e programas eleitorais, né? E aí eu absorvi muita coisa e gostei muito de trabalhar nessa área, né? Cinema me encanta, televisão. E estou aqui muito feliz, né, pela oportunidade, louca para aprender muito com vocês. Boa tarde, eu sou o Rafael. Minha formação é em artes visuais e música, mas tive pouca experiência com cinema, fiz um curta, sou de cinema de guerrilha, né? Tenho uma banda, né? Já trabalhei com trilhas sonoras para filmes também e clipes. Tenho um espaço cultural e estou aqui para aprender muito. Então. Boa tarde, eu sou a Francisca, eu vim de Gramado, estou aqui desde domingo. E eu trabalhava lá com teatro, dava aula no Centro de Cultura do bairro Várzea Grande, num projeto de cura arte. Eu tive um câncer, eu sempre estive no meio artístico, assim, na parte da arte. A minha mãe era professora de belas artes, mas eu enfrentei essa doença, assim, né, que passei um período que me afastei, depois eu retornei, criei um projeto, a prefeitura, ela abraçou, assim, né, disponibilizou o local, eu fazia o de cura arte, que é um projeto que leva a assuntos como depressão, ansiedade, os traumas, doenças, esses assuntos através do teatro, da dança, da música, da arte. E não sei muito sobre, assim, não tenho experiência no cinema, por isso que eu gostei muito, né? Quero aprender com vocês. Meu nome é Ana Soares, eu sou artista e ativista do movimento hip hop há mais de 20 anos aqui no Litoral Norte. Eu sou poeta, escritora e compositora. Não entendo nada de cinema, mas eu estou aqui para aprender e quero fazer um documentário sobre a minha cultura dentro do município. Então, só tenho gratidão pela oportunidade. Maravilha. Chegou no fogo, vai lá. Bom, é para você apresentar. Sim. Nome, de onde tu é e o que tu faz? Tá, eu sou a Fernanda, eu sou de Imbé e eu trabalho com criação de conteúdo para a internet, né, com audiovisual já, comecei a trabalhar com isso. E quero me aprofundar mais nessa parte do cinema, que foi uma paixão, sempre foi uma paixão para mim. E quero começar a trabalhar com projetos maiores. Assim. Joia. Valeu. Cícero? Sou Cícero, sou músico, cantor e compositor. E sempre fui apaixonado por cinema e tudo mais. E recentemente eu comecei a aprender sobre edição de vídeos.
E quero aprender bastante com eles aqui, quero aprender o máximo que eu possível, assim, para ir para frente no audiovisual. Já é. Boa tarde, eu sou a Bruna, eu moro em Bé há 1 ano, eu sou de Porto Alegre, sempre consumi cinema desde pequena. Eu adorava ir na Casa de Cultura, lá tem filmes independentes, lá na Casa de Cultura do Quintana, então eu sou apaixonada. Eu me formei em marketing, eu trabalho há quase 5 anos com edição de vídeo, toda essa questão de conteúdo. Então, eu sou formada também em fotografia pelo Instituto Federal, então sempre gostei desse meio artístico, museu, essas coisas, tudo que é arte para mim, eu sou apaixonada. E quando eu vi esse curso, eu pensei, meu Deus, é minha oportunidade, porque eu adoro, sempre adorei cinema e nunca tive uma oportunidade de ter algum conhecimento, então acredito que vai ser bem legal e grande oportunidade. Joia. Muito prazer, meu nome é Adamor, eu sou do Maranhão, né? Eu sou um entusiasta da área, né? Amo fotografia, amo toda a área do audiovisual, né? E eu estou querendo aprender uma nova profissão, né? E quero ter capacidades para poder levar o meu conhecimento para pessoas que querem se expressar pelo mundo. Joia. Olá, boa tarde, meu nome é Cláudia. Minha voz hoje não está legal, não me está acompanhando. Eu sou cantora, sou compositora, sou chilena e moro aqui no Brasil já há bastante tempo. Eu tenho um trabalho musical com a Sonora Caribe Duo, que começamos com música caribenha, depois fizemos a música brasileira e depois com os navios, que ficamos 9 anos trabalhando em navios. O leque musical se abriu muito mais, cantando em várias línguas. E eu fiquei muito feliz quando vi o curso, sabia essas vagas, né? Porque eu quero muito fazer meus vídeos. E pela Lei Paulo Gustavo, a gente fez um documentário dos 30 anos da Sonora Caribe, junto com meu companheiro Fábio. Fiz um videoclipe também pela Lei Paulo Gustavo. E como a gente se entrosou muito com isso, eu gostei muito de poder... cresceram muito as ideias, mas eu, com esse curso, eu gostaria de levar avante e fazer meus próprios vídeos. O tempo mudou, né? Essas viagens acabam com a voz da gente. A gente tem que estar funcionando até amanhã. Meu nome é Fábio Coimbra, sou formado em música na URGS, sou professor de música há um tempo. Eu trabalho com a Cláudia Sonora Caribe fechando 30 anos. A gente já morou em São Paulo, já trabalhou por tudo isso. E eu sempre gostei de registrar meus shows em vídeo. Desde antes, desde 91, eu já estava fazendo registro. Pagava sempre alguém para filmar, conseguia uma câmera emprestada. Então, tenho muito material registrado. E gosto muito de cinema também, gosto de fotografia. E tivemos a oportunidade de fazer o documentário e o videoclipe pela LPG Graça, para ver que a gente mora há 5 anos aqui. Então, o Tramandaí nos abriu um espaço maravilhoso. E agora surgiu esse curso, que eu sei que vai ser sensacional, vai mudar nosso conceito, a nossa forma de ver as coisas, e com certeza a gente vai aprender a fazer as coisas bem melhor na sequência. Joia. Oi, meu nome é Giovana, eu sou licenciada, mestra e doutoranda em letras. Meu ganha-pão é ser escritora pública e professora de espanhol. A parte que não me dá dinheiro é que eu sou escritora. Estou finalista da Florianos. Parabéns. Esse ano eu resolvi tentar dar uma chance para o cinema. Eu tenho um roteiro de longa-metragem que foi semifinalista do Capa em 2020. Na ocasião, eu conversei com uma produtora, Bucana, que perguntaram quem é que dirigiu meu roteiro, e eu fiquei tipo, não sei, eu só escrevo. Daí eu resolvi agora, esse ano, tentar dar uma guinada nessa área da direção de cinema. Estou fazendo uma turma de direção no Profissa, em Porto Alegre. Quando surgiu esse curso, eu pensei, graças a Deus, não preciso ir para Porto Alegre. Moro em Osório há 3 anos e acho que vai ser uma ótima experiência. Queria muito conhecer o pessoal que está querendo fazer cinema aqui no litoral também, porque o cinema é uma arte coletiva, né? Então, tem toda essa questão. Maravilha. Bom, pessoal, tem ainda um pessoal que eu não apresentei, que é o pessoal da Cosmos, que está fazendo toda a parte de redes sociais, arte, divulgação, tá tudo com eles. Esqueci de apresentar antes, me perdoe. E eu queria falar mais uma coisa do projeto ainda, que também não falei antes. O projeto ele viabiliza a compra de alguns equipamentos.
câmera, microfone, alguma coisa de luz e tal. Então, além do curso, do Cinesalinha, do portal Tem Que Ver e tal, a gente vai ter aqui no Colarte, esse equipamento todo vai ser usado durante o curso e vai ser doado para o Colarte no final do projeto, para a gente criar a nossa produtora audiovisual comunitária. Então, esse equipamento vai estar à disposição. Às vezes, vocês vão descobrir que dá para fazer audiovisual com tudo, né? Praticamente tudo. Mas vai ter um equipamento aqui que também vai estar disponível para fazer um material um pouco mais profissional, ou, enfim, testar algumas coisas, fazer coisas diferentes. Vai estar aqui à disposição de todos vocês para a gente ir seguindo no desenvolvimento do audiovisual. Botamos a vinheta? Sim. Então você sai na frente. Uma boa aula a todos. Vamos ver a vinheta e depois tudo com o seu Fabiano. Cinearte chegou para formar mentes criativas, inspirar vozes e dar vida ao cinema local. O Cinearte é mais do que um curso, é um movimento pela arte, pela educação e pela transformação da realidade por meio do cinema. Sim, mas eu coloquei no Drive. É um espaço onde sonhos ganham roteiros, ideias viram imagens. E a cultura pulsa forte no litoral norte. Aqui formamos profissionais qualificados, ampliamos o acesso à cultura e fortalecemos o setor audiovisual local. Nosso compromisso é com a inclusão, com a diversidade e com a acessibilidade para todos, porque acreditamos que o cinema é para todas as pessoas. Não está puxando o pendrive. A gente assiste o que dá para assistir. Até aqui. Cinearte, onde cada olhar conta uma história, e toda história merece ser contada. Buenas. Problemas técnicos acontecem, depois a gente passa lá na íntegra. Eu achei que era intencional, que era artista. Tinha um certo a gente é bastante artista, mas esse não foi bem artístico, a intervenção. Porque tem que se copiar do pendrive pro note, para depois botar do note, do pendrive. Exatamente o que eu Você vai dar Porém, não deu muito certo. Mas daqui a pouco a gente passa do... Mário, chegando aí, nosso aluno também, todos se apresentaram, vai te apresentar na fogueira agora. Nome, local e o que faz. Chegou o Mário. E aí? Boa tarde, gente. Eu sou o Mário Pessotti, sou músico, compositor, produtor cultural e participante do Colarte. É isso aí. Beleza. Muito bom. Agora é contigo. Então, Mário, quer sentar aqui? Então vamos lá, boa tarde, gente, tudo bem? Antes de qualquer coisa, assim, queria agradecer o convite da Cinearte, né, para conversar com vocês aqui sobre como produzir cinema independente, né? O tema é muito amplo, mas eu vou começar não falando exatamente do tema, mas falando desse momento que a gente acabou de ter, assim. Impressionante como ele reverberou na minha cabeça, um momento que foi muito importante para a gente. Eu já me apresento, mas acho que isso é mais relevante do que falar de mim. Né? Quando a gente está numa sala com 20 pessoas que estão, né, interessadas em se expressar das mais diferentes formas, é uma oportunidade muito rara. Né? Eu sei que vocês vão ter aí várias oficinas, laboratórios, etc., mas esse momento onde vocês estavam contando me lembrou um momento que eu tive em 93, onde
em Porto Alegre, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda. A gente não tinha, naquela época, embora tivesse uma tradição de curta-metragem, como começar a fazer cinema, né? Não tinham cursos de cinema em Porto Alegre, até que em 92, 93, o Instituto Goethe, a Prefeitura e a Casa de Cinema de Porto Alegre começaram a organizar uns cursos que chamavam Oficinema, e ali naquele curso eu conheci pessoas em 93, né, vamos dizer assim, há mais de 30 anos, que são meus amigos pessoais hoje, né? Então eu acho que a primeira coisa maravilhosa desse encontro é pensar gregariamente, vocês se encontrando, né, como a colega falou aqui, né, e perceber como a gente pode colaborar, como a gente pode sonhar junto, né, porque é muito legal ver essa sala cheia e ver todo mundo sonhando junto, né, porque quando, eu sempre digo isso, né, quando a gente vai ao cinema, eu pego um ônibus, né, a gente não está no Uber, não está vendo um filme no streaming, a gente está com outras pessoas, né, a gente está indo para o mesmo lugar, de alguma maneira, embora cada um tenha, né, a sua questão particular. Então, assim, aproveitem não só os cursos, mas aproveitem para se conhecer, para trocar projetos, para fazer colaborações, porque essa é uma das coisas mais importantes que tem numa trajetória, né? Uma coisa, e é o que eu vou falar um pouco aqui hoje, é a gente pensar nos nossos projetos imediatos, né? Outra coisa é pensar que esses projetos, né? Ele falou, ele quer envelhecer fazendo, né? Eu fiquei muito feliz no seguinte sentido, né, que a gente pode pensar, e acho que a vinheta ressalta isso, né, em como o audiovisual, o cinema pode nos nutrir dentro de um caminho, dentro de um percurso, né, então eu chamaria atenção para isso, para a gente começar, né, se olhando, como vocês fizeram aqui, se apresentando, e aqui a gente vai ter uma dinâmica que às vezes é um pouco baseada no que eu estou falando, mas às vezes eu vou lá passar um pouco o slide, o computador fica ali atrás, então não, né, daqui a pouco eu só vou ali e volto, mas que eu acho que é importante para a gente. Eu vou tentar passar menos slides do que eu coloquei aqui, para não ficar também quebrando muito, e vou começar então dizendo, né, meu nome é Fabiano de Souza, eu faço filmes, né, foi engraçado porque quando me ligaram, né, como produzir cinema independente, eu fiquei assim um pouco pensando sobre vários aspectos, né, e eu acho que o primeiro aspecto para trocar com vocês é mesmo se apresentar um pouco, né. Eu trabalho com cinema, então, meu primeiro filme, né, estreou no Festival de Gramado em 1996, né, então, ano que vem a gente faz 30 anos de um filme na tela, e a ideia aqui, antes de continuar me apresentando, é contar um pouquinho dessa trajetória, tentando trazer para vocês algumas questões que apareceram nela que possam servir, né, de experiência para vocês também pensarem nas coisas que vocês querem fazer. É claro que a gente está aqui para conversar, né, então eu imagino que esse primeiro momento eu vá falar algumas coisas, eventualmente no final, a ideia é começar assim com 1h30, e eventualmente no final dessa 1h30 passar alguns vídeos e alguns filmes para vocês, e no segundo período, embora a gente vá falar também, porque vocês, claro, no primeiro também, só dizer, Fabiano, pode parar a todo momento, não tem problema, mas principalmente, né, que essa troca de experiência seja proveitosa para vocês, né. Eu estou aqui para começar falando um pouco da minha trajetória, mas ao mesmo tempo qualquer coisa que vocês quiserem perguntar que não tem a ver com a minha trajetória, também estou à disposição na medida da minha possibilidade, né. Então, pode dar um ali rapidinho, só para dizer para vocês, eu sou então, roteirista, diretor e produtor, é assim, aliás, alguém disse diretor, roteirista e produtor, mas então vou contar para vocês mais ou menos o que eu faço, né? O que eu já falei, né? Uma véspera de fazer 30 anos do primeiro filme, eu vou falar um pouco do primeiro filme, sei que algumas pessoas já fizeram aí seus primeiros filmes, mas me parece que é alguma coisa muito marcante, né? Claro, hoje num contexto que todo mundo tem uma câmera, mesmo que com limitações é uma coisa, lá no final do século XX era outra, mas enfim, contar um pouco dessa experiência que para mim foi muito marcante, né? Mas enfim, eu sou roteirista e diretor, então geralmente
nos meus projetos eu escrevo e dirijo, né? Agora não vai precisar, o pessoal da Vulcana já vai dizer eu que vou dirigir, né? Então, geralmente eu escrevo e dirijo e eventualmente produzo, né? O que quer dizer eventualmente produzo? É que geralmente o roteirista e diretor acaba participando da produção de alguma forma, né? Principalmente o diretor. Por quê? Né? Porque quando a gente começa um projeto, e vocês, alguns já vivenciaram isso, outros vão vivenciar, tem um tempo em que aquele projeto é, às vezes, uma ideia que vai se desenvolver até ele conceber alguma coisa que ou vai conseguir recursos ou vai conseguir recursos de outra forma, né, que não através de editais, vai conseguir cúmplices, parceiros, colegas de universo simbólico, e o filme vai ser filmado, aí vai demorar para o filme ficar pronto até o filme ser lançado. Nesse meio tempo, né, o diretor acaba sempre sendo aquela pessoa que está acompanhando o projeto o tempo todo. Claro que muitas vezes o produtor faz isso também, mas vamos dizer assim que no cinema independente, em muitos casos, né, o produtor já vai se envolver em outros projetos, o que é muito justo, né, mas quem fica olhando para aquele projeto ali o tempo todo acaba sendo, muitas vezes, né, o pessoal da direção. Então a gente acaba fazendo produção, às vezes, porque a gente quer fazer produção, então às vezes é um momento que tu pensa, não, esse projeto aqui eu também me identifico a tal ponto que eu que vou produzir, eu que vou colocar, ou assim, eu preciso pelo menos levantar um orçamento para eu ir bater numa produtora maior e dizer, olha, eu tenho um edital, eu tenho tanto de recurso, tu quer produzir meu filme? Né? Porque geralmente é um pouco mais fácil do que assim, eu tenho esse projeto aqui maravilhoso, vem cá que nós vamos botar em todos os editais. Isso acontece, né? Mas talvez não seja o mais recorrente. Né? Então eu trabalho com essas 3 áreas, mas claro, né, trabalho mais como roteirista e diretor, e o produtor é um pouco nessa seara, assim, né? Então, certamente existem produtores muito mais relevantes para falar de questões de legislação e outras coisas, né? Então, no momento, eu estou fazendo 2 projetos onde eu sou roteirista, diretor e produtor, depois vou falar desses projetos, porque são projetos que é um pouco, gostei quando ela falou cinema de guerrilha, né? Que eles trabalham um pouco nessa ideia e muitas vezes a gente pensa, né, eu vou começar fazendo guerrilha e daqui a pouco as coisas melhoram e eu não preciso mais fazer, e a partir de um certo, né, essa ideia de crescimento, que é uma ideia muito lógica dentro da produção, ela muitas vezes não acontece, né, ou pelo menos não é tão linear como a gente imagina, vou fazer um curta de 1 diária, depois fazer um curta de 2 diárias, depois fazer um curtão de 4, 5 diárias, depois fazer um longa de baixo orçamento, depois fazer um longa de alto orçamento, e depois, a partir dali, eu me estabilizo, né? Esse tipo de trajetória, que em alguns lugares é muito coerente, né? No nosso caso brasileiro, ela é mais incoerente, né? Então, muitas vezes a gente não tem essa ideia, né? Então, ao mesmo tempo, eu tive que me dar conta, num certo momento, né, que eu, depois de ter feito alguns projetos, inclusive com orçamentos bastante interessantes, né, eu teria que voltar a reinventar algo que eu tinha começado no início da minha trajetória, né? Então, é um pouco talvez a primeira coisa para produzir cinema independente é pensar que a gente não tem uma linearidade nos nossos projetos, né? Que às vezes a gente tem um projeto muito pequeno, daqui a pouco emenda um pouquinho maior, daqui a pouco volta um que é menor que o primeiro, e o importante, pelo menos para mim, como apaixonado pelo fazer, é se manter em movimento, né? Porque as coisas, elas vão, e essa é uma questão muito importante, elas precisam estar em movimento para a gente continuar produzindo, e eventualmente alguns projetos são mais interessantes que outros, e a gente, como eu achei super legal, muitos de vocês falaram, né, não só aqueles que vêm das artes, da música, ou que vêm de outras profissões, mas vocês têm uma coisa muito, que eu acho que é muito importante para o audiovisual, que são visões particulares sobre as coisas, né? Vocês têm expressividade, isso é muito importante na hora que a gente começa a pensar o que a gente vai fazer, né? Então, às vezes, eu quero fazer um filme sobre determinado assunto, mas eu preciso fazer aquele filme. Não adianta, eu preciso fazer aquele filme. Aquele filme é como, né, se o mosquitinho do filme
né? Pá, pegou. Eu sei que o mosquito não é uma boa ideia para esse momento, mas enfim, né? Vamos pensar que as coisas podem ser positivas, né? Então, daqui a pouco a gente pega aquela coisa e diz, olha, eu preciso fazer esse filme. E aí a gente faz, né? Pior se fosse um vírus, né? Então, a gente vai isso. Paralelamente à minha vida de roteirista, diretor e produtor de obras pessoais, né, eu trabalho como professor, sou professor da PUC, né, do curso de produção audiovisual, desde que ele foi criado em 2004, né, entrei na Famecos no início lá, em 2001, inclusive Gilmar foi entrevistado pelos meus alunos lá no Araújo Viana sobre o Bicho da Seda, eu fico mais afastadinho, assim, né, esse aí já participou dos filmes da PUC, né, então assim, ó, tu vê como são as coisas, né, então eu trabalho lá como professor e é muito legal que nessa trajetória como professor de 2004 a 2024, 25, né, já passei 20 anos participando das produções dos alunos, então a gente já também mergulhou em muitas condições de produção das mais diferentes possíveis, né? E sempre tentando, né? Que eu acho que é uma coisa que às vezes para a gente parece evidente, mas quando a gente quer fazer o nosso filme às vezes não é, que é como adequar, né, o meu desejo à realidade, né? Então, por exemplo, né, eu sou professor de roteiro no curso de produção audiovisual e o primeiro exercício que os alunos têm é escrever um filme de até 3 páginas, sem diálogos, que se passe no campus da PUC. É um exercício muito interessante, porque força, né, uma série de situações onde tu tem um espaço determinado. Claro que o campus da PUC é um campus que tu pode fazer na biblioteca, tu pode fazer no hospital, tu tem milhares de locações dentro de um campus, mas tu está ali no campus da PUC, então a gente podia pensar como é que a gente vai fazer um filme de 1 minuto mudo dentro desse espaço aqui, ó, o edital no budget sendo lançado, né? Então, vamos ver as ideias de todo mundo, quem tiver a ideia que a gente ache mais interessante, sob o ponto de vista criativo de produção, já vai inaugurar o equipamento. Tá? Desculpa, não tô... Isso é tudo informal, eu sei que está gravando, mas eu só estou tendo ideias aqui, não é para incomodar ninguém. Né? Então, de alguma maneira, quando a gente começa a pensar, né, em determinados exercícios que servem para os alunos, mas servem para a gente também, a gente começa a perceber que cada concepção que a gente tem, ela precisa dialogar justamente não só com os equipamentos disponíveis, com o tipo de produção, mas também com o meu fôlego, né? Também com o que eu consigo manter na tela algo que seja potente durante um determinado tempo. Né? Às vezes eu vou lá fazer alguma coisa e isso, de certa maneira, acaba desviando a minha atenção, desviando, por exemplo, fazer um filme, como a gente sempre dizia, esse filme, o que é? Ação entre amigos, né? Fazer uma ação entre amigos. Mesmo os amigos, aqueles mais queridos, tem algum momento que eles começam a desviar de ti na rua, né? Dependendo do filme, né? Então a gente tem que, né, sempre saber que os nossos amigos também precisam ser bem tratados, né? Mas enfim, só para dizer que eu sou professor da PUC, enfim, dou outros cursos também. Eu trabalho também como pesquisador, né? E aí entra uma questão que também acabou aparecendo na minha vida, que é como relacionar a pesquisa acadêmica com a criação. Né? Então, por exemplo, eu desenvolvo atualmente um dos projetos que eu trabalho, chama O Amor dos Filmes Nunca Feitos. Né? E esse filme, O Amor dos Filmes Nunca Feitos, eu vou contar agora, depois a gente fala um pouco mais sobre ele. Aquela primeira tela é uma cena do Amor dos Filmes Nunca Feitos. Aconteceu que em 2011, olha só, eu estava num momento assim muito atribulado pessoalmente, escrevi uma carta assim um pouco desesperada, juvenil, né? E aí eu resolvi mandar essa carta, depois de mandar para minha companheira, eu resolvi mandar essa carta para 11 cineastas, né? E esses 11 cineastas me devolveram com filmes, né? Me responderam. E eu fiquei de 2011 a 2023 sem saber o que eu ia fazer com aqueles 11 filmes, né? Porque eu não conseguia, eu vi aqueles filmes, nada se encaixava, eu tentei fazer uma exposição de arte, eu tentei pensar isso, tentei pensar aquilo. Aí, depois de 10 anos, eu consegui pensar um roteiro onde, justamente, era
uma ideia que, quando eu vi, eu não sabia onde estavam aqueles filmes, né? Eu disse, como é que eu vou achar esses filmes? Um deve estar em DVD, porque as mídias vão mudando. O montador que trabalha comigo estava morando fora do Brasil, como é que eu vou ver esses filmes? Eu disse, bom, não sei como é que eu vou ver, mas a história de um cineasta querendo ver os filmes pode dar um roteiro. E aí eu comecei a escrever, comecei a perceber, e por isso que eu gostei muito ali do meu amigo professor da URGS, né, que falou que grava os seus filmes, eu comecei a perceber que, além dos 11 filmes, eu tinha muita coisa filmada, desde a época da faculdade, etc., e comecei a pensar como as coisas poderiam se relacionar. Né? Tanto o filme de ficção que eu estava escrevendo, os 11 filmes e o meu material de arquivo. E eu concebi um projeto, que é o material de arquivo no cinema brasileiro contemporâneo, onde eu estudo filmes, principalmente documentais, né, que trabalham com o arquivo de uma maneira que me parece mais interessante que aquelas, sei lá, de certas séries de Netflix, assim, o jogador tal, quando era pequeno, aparece ele pequenininho, né, na imagem de arquivo. Como é que a gente pode usar o arquivo de uma forma talvez mais interessante? E aí consegui desenvolver a pesquisa, onde eu escrevo artigos sobre isso, e desenvolver o filme em paralelo, né? Então foi uma coisa que está acontecendo no momento, né? Então me alimenta bastante, porque é um pouco isso, né? Vocês contaram um pouco os backgrounds de vocês, é muito legal esse alimento que vocês têm e que a gente tem, que daqui a pouco surgem coisas que, se a gente não massagear, elas não acontecem, né? Eu botei roteirista profissional entre aspas, porque eu escrevo também roteiros por encomenda, né? Eu digo profissional entre aspas, porque eu não vivo disso exatamente, mas sempre que a gente escreve um roteiro, é um exercício importante, né? Conseguir materializar uma ideia de alguém e tentar trazer isso para uma lógica que vai ser tanto pessoal tua, como vai, de alguma maneira, né, estabelecer um diálogo com quem encomendou, né, e é uma maneira, eu acho, muito interessante de pensar a narrativa. E também trabalhei muito, né, porque o pessoal, né, que tem o site de cinema, a gente teve e criou em Porto Alegre uma revista de cinema, Teorema Crítica de Cinema. Ela durou tem gente que diz que ainda não morreu, mas enfim, vamos falar sério, ela durou de 2002 a 2022, com edições impressas, né? Então foram 20 anos fazendo crítica de cinema, que também é uma forma de alimentar um pouco, né? Então esse sou eu, só para fazer a apresentação inicial. Dá o playzinho para mim? Então, falar um pouco do meu primeiro filme, né, que eu acho que é um momento muito importante para todo mundo, né, que é rumo ao primeiro filme. Alguns já fizeram, outros vão fazer, que é aquele momento, né, que a gente resolve fazer um filme e diz, esse filme vai acontecer. No meu caso, né, eu tinha me formado na PUC, tinha tido não muitas experiências, tinha tido esse curso, o Oficinema, né, e aí aquela coisa, a gente tinha se formado, digo a gente porque a minha turma é um pouco daquele momento, e alguém tinha lá, né, a ideia de que em 1996 a gente tinha VHS, que era um registro muito ruidoso, assim, não era uma coisa que a gente achava que dava para fazer filme. E aí o meu irmão estava estudando música nos Estados Unidos, eu estava voltando para o Brasil, e alguém disse, lá tem Super 8, que era uma coisa que Porto Alegre já tinha uma tradição. E aí a gente conseguiu comprar ali, se cotizou uns rolos de Super 8. Isso, acho que ainda quando eu estava na faculdade, os rolos estavam quase estragando, e alguém disse, a gente precisa fazer um filme para usar esses rolos de alguma maneira, o que é que nós vamos fazer? Né? Aí eu tinha tenho um amigo, meu amigo até hoje, o Cristiano Zanella, que disse, não, cara, nós temos que fazer, etc e tal, etc e tal. Ele escreveu um roteiro lá, o filme dele, acho que era Matei por Amor, era uma coisa assim meio esquisita, né? E aí, quando a gente começou a fazer o filme dele, deu um problema na câmera que estragou o fade, então fora a primeira cena ficou tudo escuro, assim, né? E aí ele disse, alemão, que me chama de alemão, alemão, isso aqui ficou um horror, não sei o quê. Aí eu disse, vamos projetar, tem ali 30 segundos, vamos ver esses 30 segundos. Aí ele olhou, olha que porcaria. Eu disse, cara, com essa porcaria dá para contar uma história. Tu tá louco? Eu disse, não, vamos fazer, né? E aí passou um tempo, ficou aquela coisa, se dava para contar a história com a porcaria, se a porcaria contava história. E aí um dia, é uma coisa muito doida, porque eu me lembro até hoje exatamente, eu estava em pé na sala do apartamento que eu moro até hoje.
E eu lembrei, assim, Raças de Verão, que era é um livro do João Gilberto Noll, que eu tinha lido, né? E eu adoro a literatura de, enfim, vários escritores gaúchos, Noll, um deles, que é o Fernando Abreu, o outro. Mas que deu o livro, procurei na minha casa, não tinha, peguei um ônibus, fui no centro, fui num sebo, comprei o livro, cheguei com o livro em casa e comecei já a rabiscar o livro. Quando eu vi, eu tinha um roteiro. E aí tinham algumas questões que foram muito interessantes nesse filme, né? Eu acho que poderia dividir de 2, 3 aspectos, assim, para conversar com vocês. O primeiro, que ele, de certa forma, era o resultado de um momento que a gente começou a achar que o cinema era mais próximo da gente do que a gente achava, né? Porque quando a gente, enfim, pelo menos eu, assim, né? Embora tivesse pessoas na família que fizesse, o meu pai foi crítico de cinema, etc. Mas, assim, o cinema era uma coisa extremamente distante, né? Mesmo quando a gente estava na graduação, na publicidade, a gente fazia uns pseudo-comerciaizinhos, assim, sobre não fumar, teatro de rua. Eu estou lembrando bem exatamente. A gente botou fogo no estúdio, foi legal. Mas, assim, era assim... Super legal. Não, mas fogo controlado. Fogo controlado. Na época tinha um pessoal de efeitos especiais que se chamavam MacGyver. A gente foi lá no MacGyver, pediu aula para eles, tivemos que pedir todas as autorizações, então a profissionalismo vem daí. Autorizações, a gente fez um círculo do lado do cara, quando ele acendia o cigarro, fez um fogo, assim, até hoje, quando eu entro no estúdio B da Famex, eu digo, eu já botei fogo nesse estúdio, o pessoal faz assim, eu digo, com muita responsabilidade, mas assim, a gente, em termos de, vamos dizer assim, de contar a história, não tinha chegado muito a alguns lugares. E aí, eu comprei o livro, escrevi o roteiro, me lembro de mostrar para esse meu amigo, né? Ele olhou e disse assim, e eu assim, né, num canto, mas a gente só tem um amigo, não é um edital que tem gente lendo, é um amigo. Eu, ai, meu Deus. Ia lá, tomava uma cerveja, voltava. E aí, dá para fazer, né? Então, assim, não foi exatamente uma comemoração artística, assim, mas dá para fazer. Né? E aí teve uma coisa que eu sempre conto, que ele me disse assim, isso é cinema. Ele disse assim, quem é que vai dirigir isso aí? Eu disse, né? Ele disse, se eu dirigir junto, eu boto o carro. Eu digo, olha, tá, é uma coprodução que se fecha, né? Então, assim, eu já tenho alguém que, inclusive, sabia mais de cinema que eu, né? Para me ajudar, ainda motorizado. Né? Na época, a minha companheira na época era diretora de arte, etc. e tal, e aí a gente precisava de 2 atores, né? Porque esse meu amigo tinha um Gol cinza, e a gente pensava, não, vamos fazer o seguinte, isso tudo depois está nas letras, não precisa estar nas letras, porque vale o folclore. Né? O que a gente pensava? Então nós precisamos de 2 atores, a minha companheira e tu, Zanella, cabe todo o elenco e toda a produção em um carro. Por quê? Porque o Super 8 tinha uma característica, e essa característica eu gosto muito. Não tinha som sincronizado. Então era um roteiro de 6 páginas, que virou um filme de 25 minutos, sem diálogos. Né? Então, de alguma maneira, aquela limitação, e eu acho que aqui vem uma coisa muito importante para a gente, né? A limitação ela é extremamente libertadora. Né? Se a gente for pegar, já que o pessoal falou muito de documentário, vou dar um exemplo sem nenhuma comparação, eu sei o meu lugar, pegar um cara como o Eduardo Coutinho, que é um diretor, talvez o diretor mais importante de documentário, eu diria do mundo, né? Mas assim, no mínimo, né? Então, o Eduardo Coutinho diz o seguinte, bom, agora eu vou fazer um filme que é o Edifício Master, não me interessa. Claro que interessa para ele o mundo, Hamlet, tudo interessa. Mas eu vou entrar nesse edifício, tem até no CineSesc, depois posso passar o link para vocês, que é uma pessoa entrevistando o Eduardo Coutinho, um outro documentarista entrevistando o maior entrevistador do cinema, já que a gente ficou de acordo que ele é o melhor do mundo. Né? Então, o que ele diz? Ele diz, não, é como um poço de petróleo, tu bota ali e deu. Né? Então, dentro dessa perspectiva, aqui não era uma coisa de locação, como o Eduardo Coutinho, mas a gente tinha essa limitação, nós não podemos escrever diálogo, a gente conseguiu fazer o roteiro,
tinha só um momento que um personagem entregava um telegrama com o outro e tinha o plano de detalhe do telegrama, extremamente tosco, assim, mas de alguma maneira foi isso. Então, naquele momento, né, a gente tinha essa ideia, né, de 2 atores, a equipe de 3, eventualmente outros amigos, etc., mas principalmente isso, um roteiro sem diálogos, a gente tinha os negativos para fazer, né? E aí a gente começou a fazer, né? E todo mundo dizia, meus amigos diziam, mas que esses loucos estão dentro de um gol para lá e para cá, felizes da vida, né? Então, era um filme. Como a gente tinha essa lógica de produção, a gente não tinha uma lógica muito assim, tem que ser tantos dias. A gente disse, não, vamos fazer o roteiro, no meio acabou o negativo, tivemos que comprar outra coisa, né? Mas antes disso teve uma coisa sensacional, né? Eu tinha chamado, tinha um amigo que era nosso de Pelotas, que ele ia ser o protagonista, então tá. E tinha um outro amigo que disse, vou fazer também. Esse meu amigo disse, nós já ia filmar assim, sexta-feira. Aí o cara leu o roteiro, né? E quem conhece a literatura do João Gilberto Nolte, enfim, né? Certas cenas de, vamos dizer assim, relação entre os personagens. Não, relação entre os personagens masculinos, não tão picantes, mas, vamos dizer assim, homoafetivas, né? Na época era polêmico, vamos dizer assim, né? Aí o que o cara disse? Esqueci que eu vou viajar. Não é esse, mas enfim, essa eu não vou entrar aqui. Não vou entrar nesse mérito aqui. E aí o que aconteceu? Nós nos olhamos e eu, que sou um péssimo ator, disse, eu faço, né? Então, tive que dizer, olha, eu vou fazer o filme. E aí, então, nós tínhamos até um lugar para um figurante no carro, né? Vamos pensar por outro lado, né? Então, a gente começou a fazer o filme, eu acabei tendo que ser ator do filme também, para o filme, de certa maneira, acontecer. E esse filme teve uma coisa muito interessante, porque ele foi feito, foi revelado, eu fui morar em São Paulo, ali em 96, o filme ficou pronto, eu nem sabia, quando eu vi, pum, prêmio especial do Júri Festival de Gramado, né? E aí foi uma questão muito interessante, assim, porque aí, né, o pessoal que estava em volta disse, pô, mas se até esses vagabundos fazem, né? Acho que dá para fazer, né? E eu disse, pô, os caras acham que a gente não trabalha, mas tudo bem. E aí, de alguma forma, né, teve um certo aquecimento da cena ali de Super 8 dos anos 90, claro, a gente era tributário da cena dos anos 80, mas que começamos muito a fazer, o Gustavo Spolidoro, enfim, Eduardo Van Maher, muita gente que começou a fazer seus filmes. E aquele filme que passava, eu tinha que botar o Super 8 Play na fita cassete, né? Era muito engraçado, né? Mas era o jeito de fazer o filme. Foi o nosso primeiro filme, né? E foi muito legal. No ano retrasado, passou lá na Cinemateca Capitólio, uma cópia não restaurada, porque o filme ele é muito áspero, assim, de tu assistir, enfim, até depois posso mostrar uma cena ou outra, mas ele realmente diz, mas isso é um filme, né? Mas é aquela porcaria que dá para contar a história, né? E aí foi muito legal, porque o filme teve esse impacto, né? Principalmente na cena local, a gente viajou bastante com o filme, então também tem uma coisa que é muito bacana, né? Que nessa coisa de ter a ideia, nesse caso, comprar o livro, fazer uma adaptação, depois trabalhei muito com adaptação, foi a primeira adaptação que eu fiz, né? E aí chegar a isso, e de repente tu tá lá em São Paulo mostrando teu filme no MIS, lá no Festival de Super 8, te dá uma certa, né, ideia dessa trajetória que te faz pensar que entre erros e acertos, né, problema do negativo, problema do ator, aquele filme tinha se completado, né? E a gente, quando analisa, assim, aquele momento, claro que tem uma certa irresponsabilidade, de alguma maneira pensa, né, pô, que legal que a gente fez aquele filme e que a gente foi muito genuíno naquele momento, né? Eu dei muita sorte naquele instante porque, claro, né, a gente fala, não, Porto Alegre, mas o mundo é desse tamanho, né? Então, daqui a pouco,
as pessoas fizeram um Super 8, tinha gente que achando que era assim, um sucesso planetário, né? Como eu tinha morado em São Paulo, aquilo não me, né? Não, eu disse, tá, legal, né? E eu estava já naquele momento, eu tinha ganho então, o primeiro edital para fazer o primeiro filme, né? Então, assim, se a gente diz aqui o primeiro passeio rumo ao primeiro filme, pode passar um pouquinho para frente ali, vai ser várias. Isso tudo eu já ó, só para ver a imagem como é que é. Eu sou esse aqui de cabelinho aqui, ó, né? Então, depois, outra hora apagando a luz, mas o filme tinha essa atmosfera, assim, meio, vamos dizer assim, né, a ver com Guaíba, etc e tal, né? Aqui é uma tirada da TV, mas foi muito interessante a maneira de fazer esse filme. Ele tinha um andamento muito diferente, né? Porque nos anos 90 tinha começado aquela coisa de filme muito picotado, né? Então aqui passava esse barquinho, ele vinha até aqui, a gente não cortava, né? E aí tinha gente que odiava, gente que dizia, mas os guris são sensacionais, né? Então fica aquela coisa um pouco assim. Aí passa mais uma que eu ia dizer o seguinte, né? Aí a gente começa ao final dos anos 90, que é um momento muito interessante, assim, para todo mundo que tinha começado ali no Super 8, e foi um momento muito fértil em editais, né? Então, eu acabei nesse período, eu selecionei assim, primeiro passei, segundo passei, até para eu me entender, né? Foi meio psicanalítico fazer essa conversa aqui, e aí, nesse momento, eu fiz 3 curtas-metragens. Pode passar. Né? Então, eu fiz 3 curtas-metragens, cada um em um estilo, e foi 3 tipos de produção, 3 tipos de exibição. Né? Então, eu vou contar um pouquinho sobre cada um deles, ainda não vou mostrar nada, mas é porque essa trajetória inicial ela foi bem importante por várias formas. Né? Então, o Nós era um filme feito de uma maneira que eu não aconselho. Por quê? Porque ele era assim, ele pegava quase toda a equipe do Raça de Verão e tinha um edital, então a gente pagava o fotógrafo, o eletricista, não sei quem, e uma parte não ganhava nada. Aí ficou um negócio meio assim, né? Os amigos, assim, pô, então a gente sempre aqui, né? E eu disse, não, mas a gente mesmo decidiu isso, todo mundo, não, mas eu não estava na reunião, tu estava bêbado, sei lá o quê, né? Então, de alguma maneira, foi um filme em termos de produção, e a gente, na época, a gente era bem anarquista, assim, no mau sentido, né? O que quer dizer isso? Imagina que eu vou ter nota fiscal aqui para ele. Tinha um amigo meu que dizia, créditos é coisa de burguês, né? Então, tinha uma série de questões, assim, né, que acho que não vale a pena vocês entrarem numa ingenuidade dessa. Não vou entrar, mas eu já digo, não tem produtora, alguém tem que apresentar o filme. Ninguém apresenta esse negócio aí de cima para baixo, né? Né? Então, não, é muito bom a gente se organizar desde o início, né? Com o nosso nome, não tem CNPJ ainda, vai ter logo ali, o MEI, sei lá o quê, a Laura sabe mais que eu que isso, né? Então, importante. Então, foi um filme um pouco confuso nesse sentido, era o primeiro filme que a gente fez pelo FUNPROARTE, ninguém sabia muito bem como fazer, na época era URV, né? Então, tu não fazia projeto nem reais, né? Antes do real, né? Então, e assim, o negócio assim, vamos dizer que fosse real, cada R$1 é 0,996 URV. Tu tinha que converter, era um troço assim, maluquice, mas a gente conseguiu aprovar o projeto, a gente conseguiu também, outra coisa que a gente aprendeu no primeiro filme, era eu de ator e um amigo, né? Nesse filme a gente tinha atores profissionais, e a gente tinha muito pouco dinheiro e não sabia como lidar. Aí tinha um ator que era muito próximo da gente, que era o Leverdógio de Freitas, um fantástico ator do Rio Grande do Sul, quem quiser, do Brasil, do mundo, quem quiser ver Deus Ex Machina, do Carlos Gervásio, ele está fantástico no filme. E eu disse, aí, Lever, nosso filme é muito barato, não temos cachê. Ele me olhou e disse assim, todos os atores não vão ganhar? Eu disse, não, pensei só tu. Aí eu disse, não, desculpa, então tá, 40 pelo menos até hoje. Ele disse, não, então tá dentro da escala. Então, às vezes a gente dimensiona mal, né, e de alguma maneira a coisa... Agora, tinha uma coisa legal nesse filme nosso. Esse filme nosso também trabalhava com essa ideia do Coutinho sem saber, né? Eu tinha viajado e visto um filme que tinha me chamado muito a atenção, filme
Hoje eu digo o título do filme em português, muita gente pensa que é um documentário sobre marihuana, mas é Cortina de Fumaça, o nome do filme. Não é, é um filme escrito pelo Paul Auster, né, escritor americano. O filme chama Smoke, então quem quiser... Acho que eu vi esse filme. Esse filme é só tabacaria da esquina. Isso. E eu saí desse filme, não, a Madonna está na continuação, que é no Blue in the Face, né? E aí, mas assim, um filme sobre a esquina. Aí eu preciso fazer um filme sobre uma esquina. E a esquina que eu mais gostava, perto de onde eu morava na época, é uma esquina da Jordano Bruno com a Protásio Alves, em Porto Alegre, para quem conhece ali. Enfim, tem um hospital de clínicas, né? Então, eu sempre imaginava uma trama. Tinha um ponto de táxi, uma lanchonete e um hospital de clínica. Eu disse assim, tá, tem um taxista apaixonado pela dona da lanchonete que gosta de ser mãe substituta do guri que vende cachorro-quente. E aí saiu aquilo, bum, 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 bum. O roteiro, de fato, era engraçadinho, assim, no sentido de que tinha idas e vindas, que começava com a namorada do cara do cachorro chegando no hospital de clínica, porque ela tinha sido, enfim, alvejada, né? E aí a gente ficava sabendo o que acontecia. Mas era muito legal, porque era quase todo numa esquina. Claro, qual é o problema, Fabiano? É que o outro filme não tinha som, esse tinha, né? Vai filmar na esquina da Protásio Alves. Ficou uma coisa linda, né? E na época também, diga-se de passagem, estava mudando, isso é muito legal vocês estarem aqui construindo tudo junto, estava mudando, assim, profissionais que já estavam meio de saco cheio do audiovisual, querendo ir embora. Então a gente tinha equipe, os amigos, aqueles que a gente podia pagar e uns que não estavam muito afim de nada, né? Então ficava uma coisa assim, meio, né? E aí eu me lembro que eu dizia pro cara do som, eu nem sabia olhar no visor direito, assim, o assistente de câmera ótimo, trabalha até hoje, muito bem, alemão Francisco, ele disse, aí, o que achou? Aí eu botei, disse assim, tá legal, esse cara, tu nem olhou no visor. Eu disse, não, desculpa. Aí eu olhava, tremia tudo, nem tinha vídeo assist na época, e aí eu sei que eu disse assim, e aí, como é que tá o som? E o cara fez assim para mim. Eu disse, eu queria que o cara que faz há 20 anos me dissesse, tá bom ou tá ruim, não eu, coitado, que estava naquela esquina me tremendo de medo, né? E aí entra aquelas coisas, outra coisa engraçadíssima, hoje é engraçada, né? Que chegamos para filmar no primeiro dia, essa também é uma história muito boa, chegamos para filmar na esquina, então vocês, quem não conhece, imagina uma rua movimentadíssima, e uma ruazinha de bairro que ficava a carrocinha de cachorro-quente. E aí, chegou no dia, o produtor disse, o produtor não do filme, o cara da carrocinha não vem. Eu disse, como é que é? Não, eu bati lá, a carrocinha tá lá, mas o cara sumiu, tomou uma pinga, sei lá o que aconteceu. Eu disse, velho, como é que nós vamos filmar? Me lembro até hoje. E tava passando a Flávia Selig, minha produtora de produção, indo caminhar na Redenção. Mas tudo bem, eu estou precisando de uma carrocinha. Ela saiu, deixou lá o Cooper que ela estava fazendo, produziu a carrocinha para nós, e a gente começou a filmar com certo atraso. Então foi um filme assim, né? Um pouco. E esse filme também, aí entra uma coisa que eu acho que a gente, aquela famosa frase, não é o que não mata engorda, mas o que não nos mata nos deixa mais forte, é que aí a gente, às vezes, tem, eu acho que vocês não têm, o que é ótimo, pretensões, né? Não, eu vou fazer esse filme, as pessoas veem o roteiro de fato, ele era engendradinho, passado, presente, não era Tarantino, mas era uma coisa assim, super engenhosa. E aí a gente mostrou a primeira vez o filme para alguém, uma pessoa dormiu. Eu sei que no Festival de São Paulo era uma coisa assim, 92 filmes inscritos, serão selecionados 90. Entenderam, né? A gente é muito... por isso que eu digo, a gente é muito diferente, eu dizia isso. Foi um tranco, assim, né? Mas eu disse, o que eu vou fazer, né? Passou, não passou, né? Então, assim, ficamos entre os dois que não foram selecionados. Aí foi difícil, mas eu disse, o que nós vamos fazer, né? A vida acontece. E, ao mesmo tempo, é aquela coisa, ainda estava, né, de São Paulo e Porto Alegre, eu disse, é aquela coisa, eu preciso fazer um filme de outra forma, né? Então foi um momento que te bate, assim, que podia ter dirigido errado, feito várias coisas que não são legais. Aí eu me lembro que muitos anos depois eu encontrei o Alex Hernambi, que fez vários filmes da Casa de Cinema, que copiava, e ele disse assim,
eu gosto muito daquele filme Nós. Eu disse, cara, por que tu não me falou? Eu disse, tá da tua turma, imagina que vou te dar rego. Né? Então, assim, os que gostavam se escondiam, era mais ou menos isso, assim, né? E aí eu disse, não, mas eu preciso fazer uma coisa diferente. E aí eu fiz 2 filmes que tem também diferença de produção, mas, por exemplo, esse O Estrangeiro em Porto Alegre, que é o filme que estava na lâmina anterior, é um filme que eu levei para uma produtora, que era a Surreal Produções, e o filme partia, né, de uma ideia que era importante para a gente naquele momento. A gente está em 99, né, final do século, onde, de alguma maneira, algumas modas vão e voltam, né? Mas na época se falava muito em existencialismo, ninguém sabia muito bem o que era, mas a gente começou, e aí eu me dei conta que o escritor Alberto Camus tinha passado em Porto Alegre, né? E ele tinha passado em Porto Alegre, tinha uma hora da passagem dele em Porto Alegre que ninguém sabia o que ele tinha feito. E a gente inventou que ele teria vivido uma parte do livro O Estrangeiro, né? Essa era a ideia. E todo mundo achava, legal, legal. E aí, de fato, foi um filme que tinha um orçamento, tinha uma produtora, tinha uma estrutura por trás, tinha uma sede, né? Lá no Nós era tudo dentro da minha casa, né? Tinha uma sede onde eu escrevi o roteiro, onde a gente montou a equipe, onde eu comecei a parceria com o diretor de fotografia, que depois fiz vários filmes, né? Onde tinha direção de arte, onde a minha companheira podia fazer, na época, só a direção de arte, ela não precisava fazer outras coisas, né? E a gente constituiu uma equipe e produziu o filme com um edital, com dinheiro bem razoável, não, a gente não ter tido que investir também, filmado em 6 diárias, 35, preto e branco, uá! Aí foi um filme que mesmo em alguns festivais, que em 95 a gente ia ficar de fora, não foi exatamente isso, o filme teve uma estrada muito legal, né? E a gente foi, aí esse filme viajou bem, né? Esse filme a gente conseguiu, claro, a gente não fez por isso, né? Mas tinha essa coisa de ter um escritor famoso como personagem, mas foi muito legal. A gente passou o filme na França, a gente passou o filme em vários lugares, tive a oportunidade de acompanhar no Brasil em vários lugares, então foi um filme que, de alguma forma, né, fez a gente entender um pouco. E o que acontece fora com 2 ou 3 cineastas, depois que tu faz um filme que dá certo, o próximo não dará. Tá? Não é verdade, mas assim... Às vezes disco é assim, né? Tu faz um disco certo, então assim, o próximo agora é bom, dois, não é sucesso, não é sucesso, mas assim, 2 coisas consecutivas, né? É difícil, né? Tá? Então, e assim, ó, isso foi legal, porque esse filme era uma coprodução com uma outra produtora, do Gustavo Spolidoro, e a gente fez os 2 filmes, eram 4 diárias e 6 diárias, a gente fez 10 diárias com uma folga no meio, né? Então foi muito legal, a gente fez os 2, e os 2 filmes, na verdade, era um filme também que tinha aí uma outra situação, né? O Estrangeiro era mais parecido com o Raço de Verão, no ponto de vista que ele não tinha ele era um filme mais de deriva do que propriamente de um espaço, e o 2 Filmes e Uma Noite já era um filme também, passado quase todo dentro de um apartamento, tinha uma cena num bar, mas a gente fez dentro do apartamento também, fez que era um bar, e a gente colocou o filme viajou um pouco, assim, mas o 16mm já estava meio saindo de questão. Mas imagina, né? Eu acho que isso, mesmo que hoje a produção de imagem seja muito mais acelerada, né? A gente já feito um filme em 96, ou 97, ou 99, ou em 2000, né? Um momento de muita ebulição e que vai levar para outras coisas, que foi mais ou menos como é que a gente... Hoje, se eu falo que eu faço pesquisa, nesse momento a questão acadêmica entrou um pouco... eu fiz crítica nesse momento... Mas o principal foi que, através dos filmes, né, na época, ali, principalmente a partir de 99, 2000, eu diria, a RBS, na época, tinha um núcleo de especiais, e esse núcleo de especiais produzia não só especiais, como dramaturgia, exibia curtas gaúchas, e a partir dali eu comecei a dirigir e escrever para a televisão, né, e aquilo, de alguma forma, foi um instante assim, que me parece... bem importante para todo mundo, principalmente nessa ideia, né, de que às vezes eu faço meus filmes pessoais e às vezes eu vou tentar fazer coisas pessoais para a televisão, né? Então, por exemplo, eu me lembro que a gente fez imagina, isso acontece muito para quem vai trabalhar profissionalmente com isso, né? Te chamam e dizem assim, Fabiano,
temos aqui para ti um documentário sobre a imigração japonesa, né? É super legal, não era o tema que eu tinha acordado naquele dia, dizendo, hoje eu estou com vontade de falar da imigração japonesa. E foi muito legal de fazer, porque naquele momento eu estava muito começando também a pensar sobre o documentário, né, e entendendo assim muito intuitivamente o que era o cinema observacional, o cinema direto, né, e a gente fez um filme que pegava 2 imigrantes, ou 2 descendentes de japoneses, uma que era uma enfermeira, justamente do hospital de clínica, super urbana, enfim, eu ia falar assim, com vivências diferentes, e um que plantava alface, né? E a gente fez o encontro dos dois e foi viajando com eles, e eu me lembro quando o cara da TV ligou e disse assim, eu vou perder meu emprego, mas nós vamos deixar o título, um road movie pela imigração japonesa. Então, tu botava umas coisas assim no meio da TV que às vezes dava certo, né? Eles gostavam não precisava ser tudo formatadinho, né? E isso foi um momento de muito aprendizado, né? Então, fiz vários roteiros sobre, enfim, Lia Luft, fiz roteiros. E na época também a Casa de Cinema, com a RBS, desenvolveu também um projeto que foi muito legal, que era o Contos de Inverno, né? Então, que eram histórias que se passavam no inverno, infelizmente gravadas no verão, né? Então era todo mundo morrendo de calor, de casacão, e no segundo, algum gênio lá teve a ideia do segunda temporada, tinha que nevar em todos os episódios. Mas, olha, nem vou falar que a Máquina de Neve era, enfim, saiu uns 3 algodão ali de dentro, né? Mas, enfim, foram trabalhos importantes, porque aí tu começa, né? Claro, o Estrangeiro já tinha sido um momento bem bacana, mas a gente começa a entender mais como é que a gente vai produzir, e aí a gente chega no terceiro momento, e que aqui eu acho que é um momento onde as coisas se encontram, né? A gente... então tinha feito muito com os amigos, aí tinha feito um segundo instante que era mais assim, um foi só eu, os amigos e mais alguém, outro foi coprodução com um parceiro de geração, outro foi com uma produtora, até que em 2004, olha eu aqui, ó. Tava mais gordinho. É que eu queria ser o Orson Welles na época, sabe? Então, eu estava mais amplo, né? Tava mais... Não, ele era mais velho, inclusive, mas teve que ter cara de guri. Vamos deixar só a cara, né? Vamos deixar só assim, né? Então, a gente depois, todo mundo tinha, né? O Gustavo Spolidoro, o Gilson Vargas, Milton do Prado, que é montador, produtor também, e até hoje meu sócio, né? A gente resolveu, ali por 2013, então, juntar as nossas carreiras solos, né? Na época a gente tinha a ilusão dizendo que era bom porque a gente tinha feito a carreira solo antes da banda, né? Depois nós nos separamos também, não deu muito certo essa fala, mas acho que foi importante. Então o Gus já tinha feito 3, 4 curtas, o Gilson também, eu também, e aí, claro, né? É um momento onde, né? E aí entra uma outra ideia que cada pessoa vai ter de um jeito, mas é um momento que a gente senta e para de não querer ter CNPJ. Eu já tinha antes, mas assim, vamos nos organizar como empresa. Claro que quem está olhando aqui vai pensar, podia ter, né? Podia não ser 4 barbados, né? Podia ser... Mas a gente convidou várias pessoas, né? A gente queria que tivessem produtores ou produtoras, a gente queria que tivesse diretoras, mas não sei se os convites foram mal feitos, ou a gente mesmo que não era muito bom, né? Mas, de alguma maneira, de alguma forma, foram esses 4 sujeitos que fizeram essa produtora, né? O logo da produtora não é nenhum desses 4, os 4 não foram gostados por nós, mas essa foto acabou ficando bastante icônica de um momento onde a gente está procurando o que fazer, né? Para quem ligou o nome à pessoa, Clube Silêncio é uma cena fundamental de um filme do David Lynch chamado Cidade dos Sonhos, né, onde o personagem vai lá no Clube Silêncio, não vou ficar falando sobre isso, mas foi a nossa inspiração, e a partir daí a gente pensou, e eu acho que aqui entra algo que eu fazia brincando antes, que é assim, não, eu sou roteirista, diretor e produtor,
posso, inclusive, não ser produtor dos meus filmes, mas quando os filmes dos meus colegas estiverem acontecendo, mesmo que haja uma produtora ou de fora que vai entrar na clube, ou em coprodução, alguém precisa proteger a lojinha, né? De alguma maneira, né? Eu sempre dizia que quem tem uma quarta série bem feita tem tudo, né? As 4 operações, regra de 3, né? Todas essas coisas são fundamentais para o cinema. Acabou que quem tinha era eu, né? Então eu era diretor, roteirista, produtor e tesoureiro, né? Então, assim, que alguém tem que ser desagradável às vezes, né? Então, só para não entrar nos filmes, eu me lembro quando a gente fez o Ainda Orangotangos, do Gustavo, ele foi para Roterdã, e quando ele chegou de Roterdã, a gente estava devendo 3 meses de aluguel, e ele feliz, tu não sabe como meu filme foi legal, e eu, massa, né? Então, assim, né, o que acontece, né? Nesse momento, eu estou contando essa história quase folclórica, mas acho que foi um momento, agora falando mais sério, de sinergia de todo mundo acreditar no seu potencial poético e no potencial poético de alguém mais que a gente, né? Isso é muito legal. E, de alguma forma, nesse espaço, a produtora oficialmente durou de 2004 a 2009, então foram 5 anos, né, onde a gente rodou muitos curtas, a gente rodou 4 longas, né, 2 foram finalizados ainda com a clube existindo, né, 2 foram finalizados posteriormente, então a gente se sentia naquele momento muito como um coletivo de criação, assim, né, e pensando como cada um poderia colaborar com a ideia do outro e mais, como a ideia do outro poderia ser inspiradora para a minha próxima ideia, né, e isso, de alguma forma, pode passar, por exemplo, foi muito bacana quando a gente fez O Cão Sem Dono, né, que é um filme do Beto Brandt, um diretor paulista, naquele momento já consagrado, tinha feito O Invasor, né, que é um filme fundamental do cinema brasileiro, e aí tem aquela frase famosa do Beto, né, eu fui na casa de cinema falar com eles e tinham vários carros bonitos na rua, e lá na Clube Silêncio tem um que não sabe dirigir, ele acabou optando por nós, né, porque ele não tinha carro, etc e tal, era uma produtora assim menos profissional, vamos dizer assim, né, e foi muito legal, e foi um mergulho para todo mundo e ressignificou um pouco a maneira de fazer cinema, né, que é a Tainá e o Júlio Andrade, que são atores que hoje em dia, enfim, estão aí em vários projetos nacionais, né? O Julinho, todo M é indicado aí como melhor ator, tá, uma carreira brilhante, mas naquele momento para a gente foi muito legal porque de alguma maneira nos colocou uma forma de novo, né, de fazer filmes onde a gente também ficasse muito preocupado com a produção, mas não se esquecesse que o set também é um lugar que tem vida, que tem afetos, que tem sensibilidades, né? E isso, de alguma forma, oxigenou um pouco o nosso trabalho, né? Claro, não em todos os filmes, mas, por exemplo, no filme que vai passar hoje de noite, A Última Estrada da Praia, me parece um filme muito influenciado por essa ideia, né? Onde a gente tem departamentos, mas esses departamentos não são tão, vamos dizer assim, né? Fechados em relação a outros, né? Então, onde tem uma sinergia, uma circulação um pouco maior. E a gente imagina, né, chegar uma produtora de São Paulo, se estabelecer dentro lá da tua casa, isso dá uma troca muito legal, né? Muito bacana da gente ver pessoas que já estavam no 3º, 4º longa, 5º longa, né? Fazendo um filme e a gente aprendendo um pouco, né? Não só a expertise de o produtor que já tem contato com o distribuidor, que já sabe como é que é, etc., até a própria maneira, né, de como é que nós vamos conceber a fotografia de um filme, embora a gente já concebesse, né, mas pensar um pouco nisso, como é que nós vamos conceber determinada cena, como é que eles fazem, não estou dizendo que é melhor que a minha, mas é muito inspiradora, né? E aí na produtora, então, a gente fez o Ainda Orangotangos, do Gustavo Spolidoro, que também foi um projeto muito legal, né? Era a adaptação de vários contos do Paulo Scott, o Ainda Orangotangos. Eu me lembro que o Gustavo chegou na produtora e disse assim, tem um concurso do Minkin
18 dias, qual é o projeto que a gente vai botar? Eu disse, o teu, Gus, já entendi. Né? E a gente começou, todo mundo a trabalhar no filme, eles escreveram o roteiro, mas a gente revisou, e daqui a pouco tínhamos, né, a possibilidade de produzir. O Ainda Orangotangos é um filme de longa-metragem em plano sequência, né? Agora voltou um pouco as discussões por causa do adolescência, né? Podia ter sido, bom, deixa para lá. E de alguma forma o filme começa no Tresurb, passa pelo Mercado Público, vai pelo Bonfim, Cidade Baixa sem a câmera cortar. A gente filmou durante 6 dias em Porto Alegre, escolheu o take 2, só para curiosidade, mas foi uma produção também, né, muito interessante. E as coproduções com a RBS, agora elas estavam num novo estágio, onde, se antes a gente conseguia, às vezes, contrabandear um título, contrabandear algumas coisas assim que depois que ia no ar as pessoas se davam conta. Nesse momento eles estavam procurando produções autorais mesmo, né? Principalmente porque eles faziam assim, eles escolhiam, sei lá, 4 episódios sobre o Mário Quintana e escolhiam a produtora, né? Então, o da Clube Silêncio vai ser o filme mais experimental, então a gente gostava de fazer isso. E o Dionélio Machado, né, que é o escritor que vai dar origem à Última Estrada da Praia, que é o meu primeiro longa, eles nos convidaram para fazer qualquer coisa sobre Dionélio Machado. Eu cheguei na produtora, essa história eu conto sempre, e eu disse, gente, temos sobre episódio de Dionélio Machado. Eu disse, quem leu algum livro do Dionélio Machado? Só eu tinha lido, então acabou que eu queria fazer o especial do Dionélio Machado. Eu vou contar um pouquinho, aí depois, quando o filme passar de noite, a gente fala mais. A gente foi contratado para fazer um especial de 26 minutos, a gente ia fazer uma adaptação do livro Louco do Cati, do Dionélio Machado, e aí entra uma outra coisa importante, assim, no meio desses vários projetos, eu tinha ganho um edital de desenvolvimento, que é um edital que, quando a gente ganha, tu ganha para escrever um roteiro, né? Então tu ganha para, meu roteiro vai passar em Mostardas, Tramandaí e Porto Alegre, mas Tramandaí eu não conheço tanto, então eu vou conseguir ir até lá com a verba que eu tenho do edital. Mostardas, quando eu fui, estava na enchente, não consegui ir lá na lagoa que eu queria, vou lá, etc. Então tu começa, e eu tinha um filme que não era Mostardas e Tramandaí, mas era um filme bem com a cabeça da pessoa. Mas eles passavam em 3 fronteiras. Então eram Torres, São Borja e Chuí, né? E aí a gente foi viajando, etc. e tal. E naquele momento, que era um road movie, eu comecei a ler vários livros que eram road movies e acabei chegando no Louco do Cati, que não deixa de ser um road book, assim, né? E aí eu tinha o livro um pouco na cabeça, e aí a gente começou a escrever o roteiro, eu e o Vicente Moreno, e era 26 minutos, né? E o primeiro tratamento, sei lá, tinha 30, 40 páginas, e aí era aniversário da Gabi, minha atual companheira. A gente foi para o bar, como as ideias muitas boas acontecem em mesas de bar, como vocês sabem, e o Mangue Beach também, né? Então, assim, a gente... aí eu disse, cara, vamos fazer um longa, né? Me lembro até hoje. Todo mundo fazer um longa, né? Aí chegou segunda na produtora, todo mundo com aquelas caras assim de cabrito, né? Aí o Gilson falou, gente, a gente já está meio grandinho para não discutir só na mesa de bar, vamos discutir aqui, vamos fazer um longo ou não vamos, né? E aí teve uma votação, não foi uma unanimidade, mas a gente disse, não, vamos fazer um longo. Então chamamos primeiro a coprodutora da Ocna e dissemos, a gente tem esse dinheiro aqui do especial e a gente queria botar um pouquinho mais e fazer um longo. Em vez de 6 diárias, são 12, ou são 14, eram 14, me lembro até hoje. Em vez de 7, vão ser 14. Vamos fazer, vamos ver quais são os aspectos legais. Fomos na RBS, fizemos contrato que a gente poderia usar a filmagem para fazer o longa. Tivemos também que falar com a família do Dionélio, porque os direitos que a RBS tinha era só para TV, né? E a partir daí a gente tinha, desde o primeiro momento, concebido uma história em 2 instantes. Né? Eu já estou falando demais do filme, mas só para dizer. E aí depois a gente fala um pouco mais como esses instantes foram vistos e a gente conseguiu, né, rodar o primeiro longa, que foi rodado na Clube Silêncio, mas depois ele, vamos dizer assim, né, foi finalizado muito depois. Né? Então,
de alguma forma, eu fiz 2 curtas em 35 nesse momento, né? O Cinco Naipes e o Sketch. Cinco Naipes é o meu filme que mais viajou, né? Ele passou bastante, ganhou, sei lá, prêmios, essas coisas, né? E realmente, assim, e como eu digo, né, já o Sketch passou muito menos, mas o Cinco Naipes foi um filme que se passava aqui em Pinhal, era uma posada, uma história também, passado, presente, futuro, etc. E foi muito legal de fazer, e também era um filme aí sim, né, curto em 35, com edital. Aqui é meio o final do curta 35mm, né, a gente já está passando para o digital, isso é uma coisa importante, mas para mim o mais importante nesse momento, além de ter feito Cinco Naipes, que aliás tem algumas histórias boas, a primeira que eu vou contar, o filme tem 25 minutos, né? Então para curta-metragem, 25 minutos, não façam isso a princípio, mas às vezes a gente faz e às vezes dá certo. E a gente foi para um festival em Portugal, e tinha um prêmio da RTP, a TV portuguesa, né? E aí o filme ganhou o prêmio da TV portuguesa, mas o melhor de tudo foi o seguinte, que eles pagavam por minuto. Então não era um prêmio 1000 para qualquer filme, não, era tanto por minuto, nós temos 25, né? Então depois de ter pago todas as coisas, foi a primeira vez que fez sentido aquilo ter 25. E aliás, uma outra coisa, eu falei no Mangue Beach, né? Esse filme foi muito legal quando a gente passou em Recife, só que ele tinha uma coisa engraçada, quando a gente fez o filme, os créditos iniciais eram demorados, e a gente disse, será que não está muito demorado? E aí foi o seguinte, o filme passou um curta sobre o Chico Science antes do nosso. Bom, quando passou o curta sobre o Chico Science, todo mundo dançando dentro do teatro, todo mundo já meio saindo, aí começou a entrar o nosso, os caras, mas tem outro filme. Aí, graças aos quase 2 minutos de créditos iniciais, baixou a poeira, todo mundo sentou, liguei até para o montador, dizendo, cara, que bom que a gente botou aqueles créditos. O filme foi super legal lá, né? A gente tinha, inclusive, 2 músicas do Siba, né? No filme, então foi muito legal, assim. E, enfim, outras histórias menos publicáveis, mas depois eu conto, né? Um dia que a gente foi fazer uma cena, depois não, agora, né? Isso é complicado, né? Vocês vão ver que uma das coisas mais, eu acho, sensíveis, né? Quando a gente está fazendo um filme é a relação com a locação, né? Porque a gente está geralmente invadindo um espaço, a gente procura que todo mundo seja muito educado com aquele espaço, mas às vezes as coisas transbordam, né? E nesse caso tinha uma cena íntima, para usar a expressão que ele disse, né? E a gente estava todo mundo muito tenso de fazer aquela cena. E quando a cena foi muito bem feita, ficou todo mundo tão extasiado que nós, que legal. E chegou o dono da posada. Que baderna é essa aqui na minha posada? O que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos fazendo isso. Fala baixo. Chegamos no outro dia para filmar, o cara, não vai ter filmagem aqui. Né? A gente trabalha muitas vezes nesse lugar com cheque e calção. Foi a única vez que me descontaram cheque e calção. Depois ele redepositou, tudo bem, né? Mas foi uma coisa difícil. Só porque a gente estava animado, né? Mas acontece, então cuidado com a locação. Outra coisa importante aqui, né, a participação como produtor nos filmes dos colegas. Eu acho que a gente aprende muito, né? Então me lembro até hoje, quando o Gus estava fazendo Finalização do Início do Fim, que é um filme que tem uma banda sonora super complexa, a música e o ruído, as duas coisas dialogam, está lá no estúdio acompanhando, ao mesmo tempo acalmando as pessoas, ao mesmo tempo dizendo, a gente deu, agora é isso, ou tenta mais uma vez, né? Alguém de fora que está dando aquele equilíbrio, né? Muito, muito importante, assim, no Dois Coveiros do Gilson também tinha uma coisa que às vezes acontece, né? Eles foram fazer um plano final lá e aí o diretor queria que tivesse um helicóptero, mas na hora tinha uma grua. E aí ele passou todo dizendo, eu não tive meu helicóptero. Aí eu fui ver o filme e disse, tá bom, não precisa do helicóptero, não é esse que vai fazer o filme. Tudo bem, ele me olhava como se eu fosse simplesmente alguém que quisesse acabar o filme, né? E talvez, de alguma maneira, ele tivesse razão nos olhares, mas esses olhares e de estar junto e aprender com o processo do outro é algo muito importante para a gente, né? Se eu ficar só nos meus filmes, eu perco essa experiência, né, da gente fazer. E a gente começou também, naquele momento de ebulição, um projeto que a gente chamava de Clube Urgente, que era assim,
filmes que a gente podia fazer de qualquer jeito. Assim, é a guerrilha de volta a uma produtora que tinha trabalhado, enfim, com Sem Dono, devia ter um orçamento de mais de 2 milhões, não que tenha passado pela gente exatamente, a Drama Filmes que administrava, né? Mas, de alguma maneira, a gente poder voltar a também fazer coisas menos, não digo engessadas, porque acho que não é isso, né? Mas menos comprometidas com outras questões, né? Então, esse foi o momento da Clube Silêncio, né? E foi o momento, então, de rodar os longas-metragens. O Gilson também rodou o Dromedário nesse momento, e a produtora acabou, né, começando aí entra uma coisa que talvez nem seja o assunto principal, né, mas eu acho importante. Ela teve a sua primeira crise justamente no lançamento do Ainda Orangotangos, né? Porque quando a gente faz os filmes, a parte da exibição é uma parte muito desgraçada, eu diria assim, não teria outra palavra para dizer, né? Porque, de alguma maneira, quando a gente faz curta, a gente pode, tudo bem, vou fazer o circuito de festivais, tem filmes que as pessoas vão querer botar nos festivais, outros não, mas eu faço um lançamento, mostro para algumas pessoas, o curta acaba encontrando o seu caminho. Quando a gente faz longa-metragem, é circuito de cinema, né? E aí, circuito de cinema tem 2 outros atores no processo que nem sempre são parceiros ou muito parceiros da gente, principalmente de filmes independentes, que é o distribuidor ou a distribuidora, tanto que muitas vezes vale mais a pena a gente mesmo arregaçar as mangas, pegar um telefone e falar com as pessoas, ou tentar encontrar as pessoas e botar o filme no cinema, e o exibidor, né? Então, ali a coisa, geralmente, a expectativa é muito diferente da realidade, né? Então, a gente faz um filme e diz, esse filme podia ter X mil espectadores, e aqui eu não estou dizendo X pode ser 10 mil, pode ser 1000. É muito difícil, né? Porque quando chega lá no final, é um momento bastante complexo, eu diria, né? Então, quem for se enveredar para o longa-metragem, procure primeiro, né? Para mim, meu dogma da distribuição é o seguinte: eu tenho que acabar esse processo sem brigar com ninguém, né? Porque os fatores dramáticos para que isso aconteça, eles são numerosos e cotidianos, né? E aí, muitas vezes, tu quer que e daqui a pouco o distribuidor liga a terça dizendo, a quinta nós vamos entrar no lugar tal, e tu tá, mas eu não tenho nem condição de avisar as pessoas, né? Mas é o que tem, senão vai ficar, parece às vezes, né, como, hoje eu estou usando metáforas péssimas, mas parece como marcar médico, né? Não, só tem daqui a 2 meses ou amanhã, né? Aí tu tem que arrumar uma desculpa, né? Então, é um pouco isso, assim, é complicada a situação, né? Então, a Clube teve essa trajetória, né? Esse foi o filme 5 Naipes, né? Eu quis mostrar aqui porque é uma estrada aqui perto, né? Foi um filme também feito em preto e branco, não que eu só faça filmes em preto e branco, mas Ratos de Verão, o Estrangeiro de Porto Alegre e os 5 Naipes são em preto e branco, pode passar um pouquinho, né? E aí a gente entra no quarto passeio, que é a produtora que eu tenho hoje, né? O Chocolatão. O Chocolatão, né? Essa é a produtora que a gente tem hoje, né? Então, acho que assim, para colocar para vocês, fazer não uma pausa na minha fala, mas colocar algumas coisas que eu acho importante até aqui, para resumir, depois tem o quarto e quinto passeio. Nesse momento da Clube Silêncio, foi um momento que a gente viajou muito, né, com os filmes, né? Eu me lembro que na produtora tinha na geladeira, cada lugar que a gente ia, a gente trazia um imãzinho do lugar, não para dominar o mundo, que ninguém também é tão ingênuo, mas assim, para ver que a gente estava indo, daqui a pouco a gente trazia dos mais diferentes lugares, né, onde a gente ia, mas foi um momento, e aí eu acho que entra uma coisa que eu não falei até agora, e que eu queria falar, e queria inclusive aproveitar o nosso telão, esse som maravilhoso, para mostrar que foi um momento que a gente viu muito filme, né, porque uma coisa a gente até estava comentando, eu e meu amigo Cícero ali, sobre Breaking Bad, é super legal a gente falar de Breaking Bad, mas também é muito legal quando a gente começa a ver filmes feitos por pessoas como eu e você, né? Pessoas que estão fazendo com mais ou menos o mesmo orçamento e que daqui a pouco tem uma ideia que eu não tive. Pessoas que estão
de alguma forma, também se vendo com dificuldades, né? Claro que o Breaking Bad é uma série fantástica, assim, e que foi, né? Os dois criadores da série estavam tentando vender um piloto de série, não conseguiam vender nem nada, não conseguiam. Aí o cara chegou para o outro e disse por telefone assim: se eu não conseguir vender o próximo piloto, eu vou vender droga. E o cara do outro lado: tive uma ideia. Né? E aí eles criaram a série Breaking Bad. Então, por mais que seja lá nos Estados Unidos, muito distante, tem coisas parecidas com a gente. Mas também é legal a gente ver coisas que a gente diz: uau, esse cara que mora num lugar parecido com o meu teve isso aqui e não. Né? Eu sei que agora teremos um polo de produção aqui, equipamentos, etc., mas eu queria mostrar para vocês algumas coisas, não minhas nesse momento, que me inspiraram na segunda parte da trajetória, que é o quarto e quinto passeio, que é onde a gente vai... Não adianta, assim, né? Eu já escrevi muitos roteiros, assim. Tem vários roteiros que tu tá na quarta página e diz assim: isso aqui não vai ser filmado, né? Não adianta, né? Então, assim, como é que eu posso fazer filmes, né? E muitas vezes a gente faz o exercício contrário, né? Como é que eu vou fazer filmes sem nada, né? E não com aquilo, né? Então, claro, às vezes a gente faz que nem isso, o cara vai fazer um curta, faz um filme que se passa nos anos 40 em Porto Alegre, né? Tá, aquele momento é o momento da insanidade, né? Mas que foi bem produzido, tá lá, até hoje o filme, né, volta e meia passa, etc e tal, né? Mas na maioria das vezes tem que pensar assim: bom, eu preciso de uma organização para que me faça fazer o filme. Então eu vou mostrar para vocês agora que a gente pode fazer filme sem câmera. Ó. Grazie. A Laude già introdotti. Jacqueline Hawking. Jablind. Di 4 sezzani già razzinati ma vuoti benzina. Ik zette le soep, min kleden. Ma io bimblin, jetsi luzza cozzi. Grazie, signor Martin. E Riggio give it in doppio. Il signor del Just Peter Coyne a camica di signor Martin. All'inverno delle livrarie. Da, ela fode in luz per livro. E gli ridono frain. Signor Martin viene dall'attario del Baccari a Calagni. Brutta magna, sempre di delle donne a bancar direttamente con coines. Principalmente con gonna della livraria. E allora il conti vesti dei donne a bancar, ciò fode livrone. Esiste, non ha segni 7 mesi senza fode sopra il libro. All because Hélène de Mirli se rovina most linje tirone vacca. Eremo bingole di Helena Gebru. Ela come volare in una livraria e sfas de outro siglo da rua. In front la vacca di signor Martin. Poi amore prima sì. E poi signor Martin e Helena sette in bacca in un libro. Non plus buonissimi. Non fu una stroniva da soccatrienne del libro.
Das Baden bin Wanderer. In una dislong do bacca passabacca e ai in Elena disse essere linea. E un livro di Harry Potter. Presentò più la linea, lanciava una cliente. Signor Martin Poser della foto in un libro. Non credo che sono snelli vecchi. Ma foto un libro, ma sempre che siamo con Elena vino. Grazie. E buonasera. Hoppa la vacca di un scritto. Ninguna coina has scritto. Signor Martin had looked difficult at leaving that libro. Vino prima il libro del suo libro. Già che sarà finito dal libro perché non è ora di finire Elena e Jagin. Una luce convinconezza. Ha finito il linea e oggi no, ora corre in fronte bacca di direzione la voce del linea, e linea, e linea. Sul punto del libro deve con tanta passione di Elena si è mirato, fino allo più scritto trunde dello pari a versino, su cosa passione gli ha fatto 3 plus di franc. Signor Martin gli nello strano libro, o convinco Elena gli ha fatto plus 4. Il nello 4 libro posate nello primo libro del libro, sotto, das linien libro, si grega cut, come Elena, ed è una chance di conquer suo harto. Ma lo harto di Elena vino lux dispo. Vi sulla baccari, vino un drogon. I suon, Dr. Osro, 8 vino pazze per la mozza dei donne di linee. Ambien de kindi di suo libro, Dr. All also started a for the libro. Venuto di Venezuela di Vacchi, da l'engagio di una maratona del libro in Zerue. Elena keep looking to libro, all los dias, behind outro. E lo signorotto, no? Una frente competit e outro sito della vita. Se uno dove con quella harta di Elena, Genaina, la unica cosa che Genaina ed è non messo, di exacte linee, alla vinoline. La von Elena, lo signor Martin e lo Dr. Rosa. I vruni. Então, vocês viram aí, né, que o filme... É um filme sem câmera, né? E isso nos instiga várias questões, né? Já disseram que chegou um lanche aí, então eu não vou... Parece telenovela? O que parece telenovela? Não, é rádio. Rádio, não é. Já pensei no Odete Reutemann, o que está acontecendo? Né? Rádio novela. Mas então, o que é importante para a gente aqui, antes da gente fazer a pausa para o lanche suculento? Nesse filme, quando eu vi esse filme, eu fiquei impressionadíssimo. Eu estava com o Estrangeiro em Porto Alegre, um filme que tinha custado, na época, sei lá, 50 mil reais, a gente tinha ganho 30, eu e a produtora tinha... chegamos lá, botamos nosso filme, chegou esse, todo mundo só falava desse, não do meu, que eu tinha gastado, quase vendido a minha mãe, né? Então, assim, mas me colocou duas coisas importantes. Assim, a primeira é uma coisa... eu ia usar uma palavra muito... né? Mas assim, uma coisa estética, vamos dizer assim. Né? O que é o cinema? Né? O que é o audiovisual? Qual é a diferença do audiovisual para as outras artes? Né? Muitas vezes a gente pensa no movimento, né? Porque afinal de contas, quando existia a fotografia ela era estática, claro, aí a gente teve várias experiências que deixaram, né, a fotografia... Enfim, não vou entrar nesse assunto agora, mas quem estuda os primórdios do cinema, sei lá, tirou várias fotos de um cavalo e a gente viu um movimento. Então, quando o trem chegou na estação, tem um movimento, né, da imagem. Então, isso, de certa maneira, é o que distingue o cinema sob um certo ponto de vista superficial. O que distingue o cinema é a duração, né, a duração da imagem. Né? Então, quando a gente vai pensar num projeto, muitas vezes, a gente tem que lembrar disso para, de alguma maneira, entender que daqui a pouco
né, uma história que não tem imagens e que pode lembrar uma radionovela, mas ela está sendo projetada numa tela, né, ela de alguma maneira pode contar alguma coisa muito legal, né? Um filme que é quase uma reflexão sobre ler legenda, né? E ao mesmo tempo sobre uma história que a gente ouve o que é falado numa língua inventada, vocês ouviram o som, então o filme tem todo, não é simplesmente ali o cara for lá e diz, vou fazer sem jeito, né? Não, o filme tem toda uma elaboração e dentro disso não quer dizer que agora nós vamos fazer um edital para filmes sem imagens, podia ser também. Mas, às vezes, por exemplo, um dos filmes que eu estou fazendo agora é um filme só com fotografias, né? Que tem uma tradição dentro do cinema de filmes feitos, até trouxe qualquer coisa eu mostro, feitos só com fotografia, sem movimento. Agora, eu preciso ter só fotografia? Eu preciso não ter tela? Não, mas eu preciso pensar que cada vez que eu filmo alguma coisa, eu já estou quase num terceiro estágio do cinema. E isso vai fazer com que, se eu pensar que o meu filme tem que se passar nesse espaço, não é pouca coisa. Não é pouca coisa, né? Então, às vezes, a gente tem uma ideia que precisa de realmente mais locações, e aí eu vou pensar a produção para isso. Mas é relevante eu entender que um movimento dentro de uma peça de 4 metros por 5 metros é muito maior do que, por exemplo, não tem imagem, né? No sentido... Então, isso faz com que a gente valorize, muitas vezes, algo que, num primeiro momento, a gente pode achar um pouco, isso é um filme barato, então ele é só aqui. Não, ele não é barato, né? No sentido pejorativo do termo, não, ele é pensado em determinadas condições, né? Então, essa é uma questão. Então, o cinema, qual é a estética do cinema que é bem importante para a gente? E a outra é que nessa duração a gente vai ter determinados acontecimentos, sejam eles dramáticos, sejam eles sensoriais, sejam eles quase não acontecimentos, que vão, de alguma maneira, estar organizados dentro, né, se eu quiser ser pragmático, de uma estrutura, mas que eu primeiro vou entender que o personagem é cego, depois eu vou entender que ele está falando da padaria, do livro, do outro Otávio, e depois vou entender que eu sou talvez o próximo comprador de livros, né? Então, de alguma forma, eu ia dizer uma palavra assim, né? Eu faço uma comunicação entre as duas coisas, né? Entre o que é esse audiovisual que eu estou querendo fazer e o que é esse audiovisual que eu estou querendo contar, né? Se a gente pegar a parte, eu falei do movimento de uma forma não criticando o movimento, mas dizendo que ele não é necessário per se, ele é uma característica muito forte do cinema. Eu sempre gosto de lembrar que os americanos, que têm vários problemas, né, inclusive na presidência, né, mas que são muito interessantes para a gente ver o melhor e o pior cinema do mundo, como gostam alguns. Os americanos dizem que cinema é uma palavra só, emotion, né? E quando a gente olha para essa palavra, a gente vê que dentro do emotion tem a palavra motion, né, que é movimento. Então, movimento e emoção, de alguma maneira, são dois fatores que num filme em que eu agregue, né, um tipo de produção que faça com que esses dois fatores dialoguem, dancem, eventualmente se beijem, né, aí a gente consegue ter um projeto que, enfim, a gente pode caminhar com ele. Pausa para o lanche. O filme do Buster Keaton, quer dizer, o Buster Keaton... O do Samuel Beckett, tu tá falando? Isso, é só no 4, né? É. O pessoal tem na geladeira, tem cerveja, Coca-Cola,